A Bíblia diz em Romanos, capítulo 16, nos versículos de 1 a 27. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. O que a gente tem aqui? O último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. E tu vai ver as características específicas de uma carta, que são essas saudações, essas pessoas chamadas, identificadas pelo nome. Que as pessoas falam assim, mas por que isso está na Bíblia? Porque isso fazia parte da vida cristã, da igreja, da comunhão, da comunidade. Tu percebe que eram conhecidos de Paulo, conhecidos da igreja, pessoas que se destacavam, homens e mulheres. E tu vê o que? A gratidão de Paulo com essas pessoas. Tu vê o amor genuíno que havia entre essas pessoas, porque ele cita a maioria das pessoas sempre de uma forma positiva, de uma forma louvável, né? Elogios. Então, na igreja, na comunidade, algumas pessoas se destacam. Elas servem de uma forma genuína, forte, que chama atenção. E Paulo, nas suas cartas, ele destaca muitas pessoas. E nessa carta aos Romanos não foi diferente. E ele começa recomendando a irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia. Esse está servindo, no original, é a mesma palavra para diácono. Então acredita-se, alguns historiadores, estudiosos, de que Febe era uma diaconisa. Porque Paulo não está usando, assim como a gente está em português, servindo no sentido de servir, de ser uma cristã piedosa, bondosa. Não, ele usa a palavra específica, como de um diácono, como de uma diaconisa. Então acredita-se que Febe era alguém relevante, importante na igreja. E o que Paulo pede? Que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos. Então olha que lindo, há um jeito, há uma forma de receber as pessoas no Senhor. Tem um jeito de receber, né? E tem um jeito de receber no Senhor, com todo o amor, com toda a honra, com toda a, assim, familiaridade, hospitalidade, de uma forma carinhosa, com acolhimento, né? Receber no Senhor, como convém aos santos. Então, tu é de Deus, tu é uma pessoa que vive o Evangelho, isso é mais um motivo para tu receber muito bem as pessoas. E no caso, Paulo está falando de Febe. Ajudar lá em tudo que ela precisar. Então, ela servia a igreja, agora Paulo está pedindo que a igreja sirva Febe. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Acredita-se que Febe tivesse uma posição, recursos, e apoiasse Paulo financeiramente e também hospedando-o, né? Cuidando das suas necessidades. 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Esse casal abençoado, que nós já falamos em outros vídeos, eles eram da mesma profissão de Paulo. Eles construíam tendas. E a gente falou sobre essa, vamos assim, exceção, porque
não era de praxe, não era normal tu citar o nome da mulher, da esposa, antes do nome do marido. O que é o normal? O que é o que se faz? Primeiro o nome do homem, do marido, e depois da esposa. E a gente viu que a primeira menção era Áquila e Priscila. E depois passou a ser identificado como Priscila e Áquila. E a gente não sabe por quê. Muitos especulam, a gente fica pensando que ela se converteu primeiro, que ela era uma líder nata, tinha uma proeminência, que tinha uma personalidade forte, que ela se destacava. A gente não sabe. Outros dizem, talvez ela tivesse uma posição social privilegiada ou questões assim de estudo, não sei por que ela se destacava, né? Outros dizem, quer ver que ela se converteu primeiro do que o Áquila e por isso, que nem a gente viu no outro, os fortes e os fracos, né? Ela começou primeiro, não sei, mas que chama a atenção, chama. O próprio Paulo saúda Priscila primeiro do que Áquila. E diz, e conta uma coisa muito interessante. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Acredita-se que esse episódio, essa situação aqui que Paulo está mencionando, ocorreu em Éfeso. Eles fizeram algo que salvou Paulo, né? E eles arriscaram a sua própria cabeça. 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, não era um casal abençoado, né? Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Olha o pastor Paulo falando da sua ovelha, do primeiro convertido. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. É muito estudado o ministério das mulheres, o quanto as mulheres viabilizaram o evangelho. Como eu disse para vocês em outro vídeo, muitos aparecem, mas tem aqueles dos bastidores. E eu falei, Paulo é o grande ícone, é o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que evangelizou o mundo da época. Paulo é o expoente, é o que aparece, mas quantos ajudaram nos bastidores? Quantos homens e mulheres abençoaram, protegeram, cooperaram com Paulo? E Deus sabe o galardão, a recompensa, o prêmio de cada um, por tudo o que fizeram. Tudo que tu faz, que tu trabalha no Senhor não é vão. Tem recompensa. Até um copo de água fria, né? Então, aqui fala Maria. E ele diz que ela trabalhou muito, muito por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Aqui também, a título de curiosidade, há uma controvérsia. Se é um casal, Andrônico, o homem, e Júnias, a mulher, ou se são dois homens, né? Porque tem Júnia como mulher, nome feminino, e tem Júnias como nome masculino. Então, as duas grafias, as duas versões cabem tanto para feminino quanto para masculino. Então, a gente não sabe, não fica muito claro isso. E ele diz, meus parentes, companheiros de prisão, então pode ser que sejam dois homens. 8. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Olha que lindo isso, gente. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Stax. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóteles
Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Olha o que eu falei, mais mulheres trabalhando no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. Olha que interessante. Lembra quando a gente falou sobre Alexandre Rufo? Isso que eu digo, é lindo demais a gente aprender tudo isso. Lembra de quem carregou a cruz do Senhor Jesus? Simão Cirineu, pais de Alexandre Rufo. E a gente falou que essa menção era porque eles eram muito importantes na igreja. Então, olha só, tá aqui, ó. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Ai, gente, eu acho a coisa mais linda. Isso é gratidão, gente. Isso é honra. Isso é comunhão. Isso é família. Isso é o que Deus quer para nós. Porque quando nós estamos unidos, caminhamos, andamos unidos, ali Deus ordena a sua bênção. É um amor que vem do Pai. Tu não conhece a pessoa, mas tu é de Deus e ela é de Deus. O Espírito Santo que habita em ti testifica com o Espírito Santo que habita nela. E a gente ama, a gente zela, a gente cuida, a gente é amigo, a gente é feliz porque tem esses irmãos e essas irmãs. E Paulo não, mas assim, não se conteve, não economizou nas saudações e nos elogios. 14. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Então, na minha Bíblia anterior e na Bíblia do Pai, falava ósculo santo. Aqui, como já é uma tradução mais atualizada, buscando que as pessoas entendam melhor, que facilite, né, a leitura, fala: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Então, o que está sendo falado aqui? Que os irmãos, eles se cumprimentam com beijo, mas é um beijo santo, puro, digno, decente, correto, né? Paulo está dizendo, ó, vocês se saúdem com um beijo santo, que é o ósculo. Na tua tradução, não sei como está na tua Bíblia, mas pode ser que na tua Bíblia esteja escrito ósculo. Então, o que é o ósculo? É um beijo santo, sabe? De irmão, sem nenhuma conotação, sem nenhuma intenção, sem nenhum interesse. Puro. 17. Irmãos, peço que notem bem, olha só, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Então, vimos, né? O Senhor Jesus, ai daqueles por quem vêm os escândalos. A casa dividida não fica de pé. Deus não é Deus de confusão, de divisão, de partidarismo. Eu sou desse, eu sou daquele, eu faço assim, eu faço assado. Não. A gente viu, é de união. São unânimes, uma só voz, um só corpo, uma só alma, um só espírito, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quer dizer, a gente tem que andar unido, porque o corpo de Cristo é unido. Tu não vê uma mão para lá, um pé para cá, não. O corpo de Cristo é unido. Todos trabalham juntos para a honra e glória de Deus. Então, o que é o corpo de Cristo? A igreja, a comunidade que tu tá te reunindo. Então, não dá para aceitar divisões e escândalos. E aí tu percebe que isso é uma estratégia maligna, causar divisão.
Quem comigo não ajunta, espalha. Ou tu é luz, ou tu é trevas. Então isso é bem claro. Então quando a pessoa está semeando divisão, isso não vem de Deus. E escândalos nem se fala. Fere o corpo de Cristo. Ofende o corpo de Cristo. Entristece o corpo de Cristo, os escândalos. E olha o que Paulo diz que é para fazer. Afastem-se deles. Por quê? Porque eles não aprenderam isso com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com Paulo, com as Escrituras. Não. Divisão e escândalo não é coisa de Deus. Não é algo que o Espírito Santo nos ensina. Não, não. É união. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então, Paulo aconselha, afastem-se deles. Deles quem? Desses que provocam divisões e escândalos. A gente chamava as panelinhas. As panelinhas. 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Olha só, aqui fala sobre o ventre. Aí tu pode pensar, será que tem alguma coisa a ver com comida, com alimentação? Ou será que é naquele sentido de, meu próprio umbigo, né? Meu eu, egoístas, né? É da gente pensar. Eles não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, a seu próprio interesse, aquilo que os alimenta, né? Com suaves palavras e lisonjas, engana o coração das pessoas simples. Tem pessoas que são bajuladoras, são manipuladoras, são sedutoras, são dissimuladas, fingidas, falsas. Elas querem, na verdade, controlar. Então, o que elas fazem? Elas usam palavras suaves e lisonjas para enganar o coração das pessoas simples. E as pessoas simples são normalmente carentes, inseguras, fracas, carnais. Então, ele vem com aquele linguajar adocicado, suave, sabe, meigo, e arrebatam. A gente estudou isso em Provérbios. Isso é uma estratégia maligna. Vimos que Absalão fez isso. Ele começou a roubar o coração do povo, dos súditos de Davi dessa forma. Então muitos fazem isso, tá? E Paulo está deixando bem claro que essas pessoas não servem a Cristo. E isso às vezes acontece, pessoas que querem te agradar, te bajular, e na verdade aquilo ali é um veneno, elas estão tramando contra ti. 19. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Olha que lindo. A obediência. Eu disse que ele elogiava. Quero que sejam. Aí ele fala que se alegra, né? Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Eu orei muitas vezes isso na minha vida. Que eu fosse, sábia para o bem e simples para o mal. Quer dizer, inocente para o mal. Que eu não suspeitasse mal. Que eu não quisesse mal. Mas que eu fosse sábia para o bem. Que as coisas boas fossem, vamos assim, a minha decisão. Que eu buscasse o bem, a virtude, o lado da luz, né? Porque há uma tendência natural, pecaminosa, caída para o mal. Uma inclinação. A nossa carne, ela se inclina para o mal. Então, tu tem que orar para que seja o contrário. Para que tu te incline para o bem. Que diante de uma escolha, tu te incline para o bem. Que o Espírito Santo sinalize aqui, querida, por aqui.
essa pessoa não, isso não. Então, o que Paulo tá orando, tá profetizando, tá pedindo, tá desejando, né? Que a gente seja, porque o que ele fala para a igreja é, nós somos igreja, então fala para nós também, que nós sejamos sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Lembra daquele administrador infiel que o Senhor Jesus falou, os filhos das trevas são mais atilados, mais espertos, mais astutos, mais inteligentes do que os filhos da luz? Que a gente tem que ser simples como as pombas e prudentes como a serpente? Então, a gente tem que estar esperto, a gente tem que vigiar, a gente tem que saber escolher o bem. E para isso a gente precisa de sabedoria. Nós estudamos tanto sobre sabedoria, porque a gente precisa de sabedoria todo dia, o dia todo, porque são muitas questões, muitas escolhas, muitas tentações, muitas decisões que são assim, ó, podem mudar a tua vida se tu escolher errado. Tu tem que escolher certo. Então tu tem que buscar o bem. E para isso tu precisa de sabedoria. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então, a gente ora pedindo sabedoria para escolher o bem, para agir da melhor forma possível. E a gente faz o quê? Profetiza, né? Contra Satanás. Porque Paulo está fazendo isso. Ele está dizendo, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. O que quer dizer? A igreja tem poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. O que simboliza serpentes e escorpiões? Satanás, a serpente antiga, a serpente mais velha, aquela lá do Éden, né? Que conversou com Eva, que enganou Eva, né? Eva, né? Porque ela não falou com Adão, foi a Eva que falou com Adão. Então, a serpente enganou Eva. E Eva deu o fruto para Adão e Adão comeu. Então, quando fala esmagará, essa é uma promessa, né? Que lá no Gênesis está dito que quando o Senhor Jesus viesse, ele ia esmagar a cabeça da serpente, né? E o Deus de paz em breve esmagará Satanás. E aí tu pensa, vai esmagar, mas ele é de paz. Então, para ter paz, só depois da guerra. A gente está numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, numa luta espiritual. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, tem vídeo no canal, um vídeo que eu amei fazer, muito lindo, muito inspiradora a história de Timóteo. Naquela série Personagens Bíblicos. E Paulo também, claro, né? Temos vídeo sobre Paulo. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Aqui eu tenho que explicar. Acredita-se que Paulo tinha escribas, né? Mas, por quê? No início ele escrevia, mas ele apanhou tanto, sofreu isso, como eu digo, acredita-se. Por que eu falo sempre assim? Porque são intérpretes, estudiosos, historiadores, comentaristas bíblicos, que falam, às vezes, coisas diferentes. Então a gente ouve todas as hipóteses e fica com aquela que tu acha que é, porque isso não está específico na Bíblia, mas nos ajuda a entender por que essa, por exemplo, essa carta foi escrita por Tércio. Porque acredita-se que Paulo estava com problema de visão, de que desde quando ele viu o Senhor Jesus, que as escamas caíram dos seus olhos, ele já começou a ter alguns problemas de visão. E com as torturas, com as prisões, com o espancamento, tudo que ele sofreu, ele apanhou tanto que ele já estava com problema nos olhos.
Outros dizem também naquela questão de que ele escrevia muitas cartas porque ele já também não podia falar muito bem, também pelas quedas, pelas violências, pelos maus tratos que sofreu. Então, algumas dessas cartas foram escritas, né, por colaboradores. Paulo ditava e eles escreviam. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Como eu disse, logo no início, que esta carta provavelmente foi escrita enquanto Paulo estava em Corinto. 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Olha isso aqui, no finalzinho não tem uma teologia aqui que ele está falando, ó. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Encerramos Romanos e eu percebo assim que é uma carta que eu falei para vocês, muito teológica, muito profunda, com conceitos muito didáticos. Foi o que eu falei no primeiro vídeo. Mas também tem essa parte assim, ó, da igreja, do pastor, daquele que cuida das ovelhas. Eu consigo ver isso. A gente tem assuntos muito relevantes em Romanos. Então, um dia eu quero voltar. Assim como a gente fez em Efésios, eu gostaria de fazer em Romanos, porque dessa vez, como eu disse, foram apenas os destaques. O que a gente aprendeu com o capítulo 16 de Romanos? De que nós devemos nos afastar daqueles que provocam divisões e escândalos, porque não foi assim que nós aprendemos. Isso não é doutrina cristã. A gente não deve promover divisões e escândalos. Nós devemos ser sábios para o bem e simples para o mal. Devemos nos exercitar na virtude, na bondade, na piedade e nos afastar, resistir, rejeitar o mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve. Como diz, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai uns aos outros com ósculo santo, com um beijo puro, um beijo santo.